Boa tarde, meus queridos, tudo certinho com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 14 de dezembro de 2018, dando continuidade à nossa série Projeção da Consciência para Fora do Corpo, 3 décadas de autoinvestigações, e dando continuidade, só lembrando para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, o vídeo anterior eu falei sobre uma projeção lúcida, onde houve um resgate extrafísico num navio negreiro, era um navio fantasma, vulgarmente conhecido como um navio fantasma. Muito interessante, convido você a assistir esse vídeo, os outros anteriores. O vídeo de hoje, o assunto é um pouco diferente, eu vou falar sobre EQM, experiência de quase morte. No meu ver, é um dos assuntos mais interessantes da atualidade, na área parapsicológica, na área médica, e em abril de 2011 eu publiquei um artigo no meu blog chamado A Atualidade da Pesquisa Científica sobre as Experiências de Quase Morte, Novas Evidências da Vida Após a Morte. Eu fiz um comentário sobre um livro de um médico chamado Dr. Jeffrey Long, que publicou um livro chamado Evidências da Vida Após a Morte. Um livro fundamental, muito interessante, que ele conta uma série de casos clínicos que ele mesmo estudou e, na visão dele, aí comprovada a sobrevivência do princípio inteligente, também chamado de alma, espírito, self, consciência, após a morte deste nosso organismo físico aqui, que nós usamos para nos manifestar nesta dimensão e viver a experiência de uma vida humana aqui nessa dimensão. Bom, o que eu tenho a dizer para você sobre experiência de quase morte? Eu passei por uma vivência dessa, então eu tive uma experiência pessoal sobre esse fenômeno. Fiz as contas aqui de data, aproximadamente no ano 1994, pelas minhas contas aqui que eu fiz agora, teve um show de uma banda daqui da cidade, e estávamos indo nesse show com um Fusquinha da mãe de um dos amigos meus que estavam dentro do carro. Estávamos em 3 dentro do carro. Ele dirigiu o Fusca, eu estava no banco do passageiro dianteiro e um outro amigo no banco traseiro. E quando a gente estava indo descer um morro aqui, um morro famoso aqui da ilha, chama Morro da Lagoa, quando estávamos a descer esse morro, faltou freio no carro dele e o carro, ele, por sorte, não saiu voando aí pelo morro. Ele conseguiu desviar do despenhadeiro lá do morro e bateu numa rocha. No momento que bate na rocha o carro, eu sou arremessado. Meu amigo de trás, ele me empurra para frente na batida, né? Na época ninguém usava cinto de segurança, estava sem cinto de segurança, e eu atravessei o para-brisa do Fusca, e no momento que eu fui lançado para frente, na velocidade, né, o carro devia estar a mais de 100 km por hora na hora que bateu na pedra, e eu fui lançado fisicamente para o para-brisa, o que me rendeu aqui, na época aqui, uma série de pontos aqui no meu pescoço. Por pouquinho eu não morri aqui nesse acidente, de fato, fisicamente falando. Mas o que aconteceu foi o seguinte: no momento que o meu corpo ele é arremessado para o para-brisa, e na hora que o meu corpo bate no para-brisa e para no para-brisa, o que aconteceu? O meu corpo astral, o meu psicossoma, o meu corpo extrafísico, ele é lançado para fora do corpo. Então eu continuei o movimento, né? Isso é uma coisa que acontece, é bem comum acontecer nas projeções. Tem muitos casos que a pessoa cai de uma escada, né? E na hora que a pessoa cai da escada, ela se projeta para fora do corpo. Até o próprio Silva Mundum conta essa projeção no seu livro Projeção do Corpo Astral, quando ele desce uma escada e faz a projeção dele. No caso ali, houve a projeção induzida pelo acidente, né?
o acidente que levou o meu corpo a ser arremessado no para-brisa do carro, e o para-brisa, o próprio para-brisa, barrou a velocidade do meu corpo, né, com o impacto do meu corpo no para-brisa. No momento que o meu corpo ele tem um movimento parado, o que acontece? O corpo astral continua com a mesma velocidade de arremesso, vamos dizer assim. Tá? E nessa projeção, nessa decolagem, no momento da decolagem, foi extremamente rápido. Eu não tive consciência dessa decolagem, me lembro só de eu já estar fora, algum lapso de tempo ali, eu não me recordo. Então, no momento que eu me tomo consciência de onde eu estou, eu já estou em outra dimensão, numa dimensão de tonalidade rosa, com os tons pastéis claros, parecia tons amarelados, de um nível de paz muito profunda, de um nível de serenidade que nada tinha mais a ver com aquela cena de acidente. Eu tinha a sensação que realmente eu estava morrendo. Foi diferente de todas as outras projeções que eu tive. E o que foi acontecendo? Aquela atmosfera que me encapsulava, vamos dizer assim, era tão atraente para mim que eu fui me sentindo puxado por aquilo. E eu me deixei levar. Num dado momento, alguma coisa me diz, no texto eu digo que foi uma percepção que eu tive de algumas inteligências extrafísicas que tinham no local, porém eu não as via. Então, aqui, voltando aí, pessoal, peço desculpa, houve uma ligação, esqueci de colocar no offline, interrompeu a gravação. Voltando no mesmo ponto, a percepção que eu tive de que tinham inteligências extrafísicas ao meu redor, muito embora eu não as via, mas eu tive uma sensação, como é que eu poderia explicar? Uma percepção, uma sensação, um conhecimento transcendental de que se eu passasse daquela fronteira, eu não teria como retornar. Eu tinha a sensação de que ali era o limite máximo que eu poderia ir, senão eu iria morrer de fato. Então o que aconteceu? Eu tive uma noção de que eu estava de fato deixando uma vida toda para trás e que eu teria muita coisa a fazer ainda. Ali eu tive a clareza de que não era o meu momento ainda, e eu tive como se fosse uma visão da minha vida atual e da quantidade de coisas que eu teria para fazer ainda nessa existência. Muito conhecimento que eu tive naquele momento ali, eu não me lembro, mas a intuição, a sensação e a intuição, ela ficou lúcida depois do retorno. Exatamente o que é que me faltava realizar, apesar de eu ter tido a visão, a clareza me faltou após a experiência, e eu só fui resgatar essa clareza dessa visão que eu tive ao longo dos anos posteriores, quando eu fui, vamos dizer, resgatando a minha tarefa de vida, o meu propósito nessa existência, que naquela situação ali não estava com tanta clareza. Ali aconteceu um aborto da minha existência, e eu teria mais uma vida como as outras que eu já narrei nos meus textos, minhas explanações, mais uma vida abortada por acidente e antes do tempo correto aí para a execução da minha tarefa de vida atual. Então, ali foi uma EQM, uma experiência de quase morte, clássica, né, de acordo com os relatos, e essa experiência, ela realmente, muda a maneira de a pessoa ver a vida e passa a valorizar mais aspectos que ela não estava valorizando, e aquilo ali me fez levar a minha vida muito mais a sério, que eu lembro que na época eu estava envolvido com música, eu estava num viés mais artístico da minha existência, e após aquilo eu tive como se fosse uma regulação da minha percepção, da minha existência, e um vislumbre
do que me aguardaria, apesar de que me faltava a clareza exata daquilo. Então, deixo aqui essa experiência aí para você refletir sobre isso. Se você passou por essa experiência, valide a sua experiência. Não foi uma loucura, não foi uma alucinação, não foi um delírio. A experiência de quase morte, ela é exatamente uma projeção da consciência para fora do corpo, porém ela apresenta algumas características diferentes da projeção da consciência clássica, tradicional, porque essa projeção ela quase é uma projeção final, ou uma morte do corpo físico. Tanto é que quando eu volto para o meu corpo físico, eu estava grudado no para-brisa, todo coberto de sangue, e após eu ir para o hospital e tal, eu levei aqui mais de 40 pontos e ficou por milímetros da minha jugular aqui para eu ter sido degolado pelo vidro do carro. Então, até que ponto houve uma intervenção extrafísica para o salvamento da minha vida, é uma interrogação que eu até hoje não respondo. Até que ponto houve uma possibilidade de eu decidir sobre a minha vida e sobre a minha morte, naquele momento que foi justamente aqueles milímetros que faltaram para que cortasse, né, a veia principal ali, que produzisse meu desencarne compulsório pelo acidente. Também é uma interrogação que eu deixo aí aberto, não me incomoda, mas fica essa interrogação, que é justamente a área da ciência, e isso os cientistas não lidam bem, e nós precisamos sempre lidar bem com isso. A área da ciência em que não conseguimos dar uma explicação convincente, razoável. Então, acolhemos essa dúvida, acolhemos esse mistério que envolve as investigações avançadas da consciência, principalmente a projeção da consciência, a projeciologia, e nos colocamos no nosso devido lugar, que é de aprendizes aí dessas vivências transcendentais e de aprendizado profundo da experiência de viver, da experiência de morrer. Valeu, meus queridos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você acha que tem interesse. Vamos divulgar essas informações científicas, essas experiências transcendentais, numa abordagem científica, uma abordagem séria como é essa que eu me proponho a trazer para você. Então, no próximo vídeo, eu me reservo a apresentar para vocês uma experiência de cosmoconsciência, de projeção do mental soma. É uma experiência um pouco mais difícil de conseguir, mas eu vou trazer para vocês aqui como foi a minha experiência de cosmoconsciência, de projeção de mental soma. Experiência essa que eu apresentei e defendi na minha monografia de pós-graduação em educação ambiental, onde eu pesquisei o tema da ecologia profunda e as suas relações com as experiências de projeção da consciência. Valeu, queridos! Grande abraço, fim de semana abençoado aí para todos nós, de ótimas energias, ótimos estudos, e que a gente possa aproveitar a nossa vida humana da melhor maneira possível agora, ao invés de deixarmos para a próxima vida e para o pós-morte nas nossas dimensões extrafísicas. Valeu, queridos! Fico por aqui, aguardo você na segunda-feira. Estou tendo um pouco de dificuldade de gravar o vídeo. Na segunda vou fazer o máximo que eu possa gravar. Se eu não gravar na segunda, na terça já está no ar. Um abraço para você.